seja bem-vindo ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. Vamos conversar com o desembargador Antônio Loyola Vieira, que nos recebeu aqui no seu gabinete para esta entrevista. Muito obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente, conversando também com as pessoas que nos veem lá no canal do YouTube. Obrigado, um prazer imenso, uma honra poder participar desse programa que está sendo de muita valia para o nosso Tribunal de Justiça. Eu tenho acompanhado a entrevista dos demais colegas que já fizeram e agradeço a oportunidade de também participar. Desembargador, o senhor começou como servidor da casa, aqui do Tribunal de Justiça. Eu queria que o senhor justamente contasse esse período que o senhor ingressou aqui no tribunal como servidor. Eu ingressei no tribunal no ano de 1968 e ingressei no tribunal e fui trabalhar primeiramente no protocolo. Os chefes do protocolo eram o desembargador Cleiton Camargo e o Dr. James Portugal. Em seguida, eu fui para o departamento administrativo, quando já fazia faculdade de Direito, e abri um concurso interno para auxiliar judiciário. Posteriormente, eu fui, no ano de 1979, o desembargador Ariel Ferreira do Amaral era o presidente e instituiu um concurso para assessor jurídico, do qual eu fiz, e aí passei a carreira de assessor jurídico até o 1989 ingressar na magistratura. Mas o senhor também teve experiência lá no governo do estado e na prefeitura. O que o senhor destacaria dessa época, inclusive como experiência, e o que levou daí à magistratura? Em 1976, o prefeito de Curitiba era o engenheiro Saul Raiz, que me chamou e pediu se eu podia ir para o seu gabinete. Ele consultou o desembargador Ariel, que era o presidente na época, e fui colocado à disposição da prefeitura. Fiquei lá fazendo também contato do tribunal junto à prefeitura de Curitiba. No ano de 1979, o governador Ney Braga, que me convidou para o seu gabinete fazer a parte de assessoria. Fui colocado à disposição e nesta parte eu fazia a locução entre o tribunal e o governo do estado. Quando o presidente da época era o desembargador Marino Brandão Braga, precisava de alguma coisa ligada ao governo, eu era chamado aqui no tribunal e fazia esse contato e o que precisava entre o governo e o tribunal. Foi uma experiência muito grande. Eu acho que sempre deve ter alguém do tribunal no governo do estado, porque esse intercâmbio, essa interligação é muito importante para ambas as partes, para o governo estadual e para o Poder Judiciário. Nessa caminhada, desembargador, o senhor também trabalhou como preparador físico. Conta esse outro lado pra gente. Essa história é assim. Eu me formei em Educação Física, eu fazia o curso de Educação Física e no último ano, no ano de 1968, eu estava para me formar quando eu entrei no tribunal. O meu sogro, general Aristides Ataíde Júnior, chegou para mim e disse assim: Antoninho, se eu fosse você, eu faria o curso de Direito. Eu perguntei, por que, general? Porque você já está no tribunal e você pode vislumbrar uma carreira lá dentro do próprio tribunal. Eu imediatamente cheguei em casa, comentei, meu pai, a primeira coisa que disse: se o general falou, ele tem experiência, você vai fazer. Fiz o curso de Direito, fiz o vestibular, passei, e ao mesmo tempo eu me formei em Educação Física e fui convidado pelo professor Almir Nelson de Almeida, que era o supervisor do Fluminense Futebol Clube, que à época era o professor Carlos Alberto Parreira, o preparador físico que tinha vindo da Copa do Mundo de 70 como tricampeão do mundo. Fiquei lá 3 meses e no final de 3 meses eu fui convidado para vir para o Curitiba e aí comecei a trabalhar aqui em Curitiba. No Curitiba Futebol Clube fiquei 3 anos, fui para o Colorado Esporte Clube com mais 2 anos, aí fiquei no Colorado, voltei para o Curitiba, daí encerrei minha carreira nessa área de preparação física, dei aula na prefeitura como professor de Educação Física no período da manhã, porque à tarde eu trabalhava no tribunal, e depois fui trabalhar com o Dr. Saul.
Eu sinto ainda falta dessa área do futebol, eu tenho vontade, mas me reservo a ficar de fora. E como é que foi esse período de administrar, desembargador, essa mudança? Deixar a educação física, prestar o concurso, decidir pela área do direito. Quando nós perdemos a eleição de governador, o engenheiro Saul Raiz perdeu a eleição para o governador José Richa, eu retornei ao tribunal e comecei aqui dentro a assessorar o desembargador Abrão Miguel, que foi o primeiro desembargador com quem eu trabalhei. Em 1985, o desembargador Abrão Miguel foi a corregedor da Justiça e eu fui seu chefe de gabinete. Juntamente trabalhavam o desembargador, na época, juízes Jair Ramos Braga e Roberto Pacheco Rocha, os dois de saudosa memória. Os três, né? O desembargador Abrão também. No retorno da corregedoria, eu comecei a assessorar o desembargador Luiz José Perotti. E o concurso estava abrindo e minha esposa, Maria do Rosário, disse assim: por que você não faz um concurso para juiz? Eu disse para ela: eu faço, mas você está fazendo medicina. Minha esposa já era formada em Direito, tinha entrado na faculdade de Medicina, nós já tínhamos a Letícia, a filha mais velha, que tinha nascido um ano antes dela fazer a faculdade, e a Angélica, a segunda, tinha recém-nascido. Eu disse: eu vou para o interior e você vai ficar aqui, ainda tem mais um tempo para terminar a faculdade. Ela disse: não tem problema. Graças a Deus, minha sogra, Maria Nazaré, com quem nós morávamos, que foi minha segunda mãe, tomou conta e ajudou bastante nessa empreitada. Estou na carreira, devo a minha esposa. Ela foi o baluarte e tudo, e as meninas. Eu me emociono. É importante esse apoio, desembargador, justamente da família nessa hora de decidir. Eu lembro que quando eu cheguei em Malé, sozinho, uma cidade extremamente pacata, metade ucraniano, metade polonês. E eu saí, eram umas 7 horas da noite do fórum para ir para o hotel, que eu li, não tinha na rua nem cachorro. Eu voltei, entrei no fórum, liguei para minha casa e disse para a Rosário assim: eu vou embora, vou largar tudo. Ela falou: não, senhor, o senhor vai ficar. E foi um incentivo. Esse incentivo é tudo, a família é tudo. Meu pai era promotor de justiça, mas por esta área do Ministério Público eu não me encantei. Eu lembro que meu avô tinha sido delegado de polícia, tinha sido diretor do presídio do AU, e ele contava que na primeira audiência chegou um advogado e disse: olha, doutor Percival, o senhor não faça essa audiência porque essa pessoa que o senhor vai ouvir é uma pessoa muito perigosa, ele anda armado. Meu avô disse: não tem problema. E essa pessoa tirou um revólver e disse: olha, eu estou com uma coceira. Meu avô disse: eu também tenho 2 coceiras. Tirou 2 revólveres. Essa foi uma história que ele sempre contava. Meu pai formou-se na primeira turma da Faculdade de Direito de Curitiba. E eu fiz ginásio científico, Colégio Novo Ateneu e a Faculdade de Direito de Curitiba. E contando, numa época do ginásio, iam pintar as salas, nós saímos para estudar no prédio velho. Então eu tive uma vida dentro do colégio, tenho uma vida dentro do tribunal. Tudo isso vai somando, né? Eu digo sempre assim: o futebol, a educação física, as aulas na Vila Nossa Senhora da Luz, no Capão Raso, nas escolas da prefeitura, o tempo como assessor do governador Ney Braga, o tempo de chefe de gabinete da Secretaria dos Municípios, me deram uma estrutura, uma visão muito importante para a minha carreira. Tudo isso com a ajuda da esposa e das filhas e o apoio em casa. Tenho uma família maravilhosa, tenho cunhados, cunhadas, sobrinhos. Eu sou filho único, mas eu tenho uma família que me acolhe muito bem. Falando um pouquinho do que lhe traz alegria,
Eu também percebi que o senhor, e até estava comentando comigo antes da entrevista, várias fotos de vários casamentos que o senhor celebrou. Sim. Isso lhe traz alegria. Como é que o senhor começou nessa história? O primeiro casamento que eu fiz foi do Carlinhos Greca, que me convidou para fazer um casamento. Carlinhos é irmão do prefeito Rafael Greca. Foi o primeiro casamento que eu fiz. E de lá para cá, fiz o casamento de todos os sobrinhos da minha esposa. Sobrinhos, evidente meu, da época que eu já era juíza. De amigos, casamentos... Olha, eu fiz casamento junto com o padre na igreja, na sinagoga, em clube. É uma alegria muito grande. Eu gosto de fazer casamento. Desembargador, agora falando um pouco da sua trajetória como magistrado, lá no interior. Muita coisa mudou, mas como é que foi essa experiência logo que o senhor ingressou na carreira e teve que ir para o interior sem a família, o senhor até mencionou nisso, enfrentar os desafios, as barreiras em relação à carreira? Veja só, foi difícil, mas eu já tinha uma experiência de tribunal, uma experiência de viagens de correção com o desembargador Abrão Miguel. Eu recebi um apoio muito grande na carreira do desembargador Jair Ramos Braga, que era juiz. Quando eu cheguei em Apucarana como juiz substituto, eu tive um apoio muito grande de dois juízes, do Baiano, me fugiu o nome dele, e do Pereirinha, do Luiz Pereira, que me acolheram muito bem. Um era juiz criminal e outro era juiz civil. Me orientaram, meu primeiro júri, o Pereirinha esteve junto no meu primeiro júri, eu era juiz substituto. Eu lembro que uma noite, nas férias forenses de 89, eu tinha um mandado de segurança, estava terminando o prazo do mandado de segurança. E eram umas 2 horas da manhã e eu não conseguia desenvolver mais aquela sentença. E quando eu fui para o interior, o desembargador Viel, Luiz Viel, me deu o telefone da casa dele e disse: Antoninho, se você precisar de alguma coisa, das 8 às 6 da manhã eu estou acordado. Depois eu durmo e, em detalhe, estou no tribunal. Eu, com muito medo, liguei para ele. E ele me ajudou a resolver aquele problema. Então, e sempre fui procurando um colega ou outro, e hoje a gente ajuda ou troca uma ideia com os colegas que precisam, e é um aprendizado, né? Mas eu procurei sempre, dentro da magistratura, na dúvida, trocar uma ideia com o mais experiente. E eu acho que isso deve ser feito até hoje. Como é a paixão pela área criminal, desembargador? O senhor atua hoje na área criminal, né? E o senhor falou que passou pelo júri também, teve toda essa experiência. É uma paixão? Como é que se tornou uma paixão atuar na área criminal? Foi uma paixão da área criminal, fui gostando. O meu primeiro professor de Direito Penal foi o ministro Milton Luiz Pereira, que na época era juiz federal. Eu gostei muito da área dele. E aí, graças a Deus, estou aqui, é uma matéria que eu gosto. Essa matéria do júri é uma matéria muito interessante. Eu tenho dado aula na Escola da Magistratura, dei alguns anos, parei, e esse ano voltei de novo na cadeira de prática de processo penal. Eu não sei se depois, quando eu me aposentar, se eu não vou fazer alguma coisa, uma consultoria na área de direito penal, mas se for fazer alguma coisa na área jurídica, seria de direito penal. Tem uma história, desembargador, nesses anos de carreira que o senhor lembra e lhe serviu como experiência, lhe fez crescer na magistratura? Quando eu era juiz substituto, um caso para resolver de um casal que a sogra da moça interferia no casamento. E eu tinha acabado de dar guarda para a mãe. E foi um caos. Eu estava em
como juiz substituto em Marilândia do Sul. Chamei a moça, chamei o rapaz e disse assim, vocês querem viver junto? Queremos. Então vocês voltam na segunda-feira, ou na sexta-feira, deixa a criança com ele, venham com a mala vocês, se sua mãe vier aqui eu vou mandar prender a sua mãe. E graças a Deus o casal foi embora de Marilândia do Sul. Viveram muito bem, porque anos depois eu conversei com o escrivão, ele me contou. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque às vezes uma boa conversa, uma boa colocação é melhor do que uma decisão fria, uma decisão fria da lei. Essa foi uma experiência grande que eu tive na área do direito penal. Eu já recebi 2 mães que vieram aqui saber do processo dos filhos, e eu mostrei a elas, olha, seu filho não vai ser solto. Mas o advogado disse, pois é, mas então ele não foi correto com a senhora, tem essa situação, expliquei tudo para ela, ela olhou para mim e disse, olha, muito obrigado, eu lhe agradeço muito o senhor ter me informado. Eu posso vir aqui para o senhor quando eu precisar? A porta está aberta. E de vez em quando ela vinha. Depois, uma época, não apareceu mais, eu não sei que fim aconteceu. Essas experiências de vida, de julgamento que você vê, e eu fico satisfeito quando eu posso ajudar. Principalmente a mãe, a esposa, vem às vezes com o filho aqui, você vê a situação. É muito triste, mas ao mesmo tempo, pensando em Deus, você resolve as coisas, né? Você tendo Deus no coração, tendo uma boa formação religiosa e julgando, às vezes, muito mais com a razão e nunca com o fígado. Eu tenho horror de quem julga com o fígado. Eu não vejo o nome da parte, eu vejo o caso. E se puder ajudar, eu ajudo. Para a gente encerrar, desembargador, além do futebol, que o senhor já contou que gosta bastante, tem alguma outra coisa que o senhor gosta de fazer para relaxar? Porque a gente sabe que não é fácil atuar na área criminal, né? A gente, infelizmente, não vê coisas boas, não é verdade, desembargador? Não, exatamente. Hoje em dia eu não posso mais fazer, não tenho feito, não é que não posso, eu não podia fazer o esporte que eu pratiquei, que era basquetebol. Joguei basquete no Clube Curitibano, seleção universitária, seleção paranaense, seleção de Curitiba. Nós tivemos aqui dois ex-magistrados que jogavam basquete e jogávamos junto, o desembargador Paulo Apio e o desembargador Ronald Moura. Éramos do time do Clube Curitibano. Hoje eu não tenho mais jogado basquete, fiz uma cirurgia de coluna, quero ver se volto, porque eles ficam dizendo, venha jogar o basquete, aí os velhinhos, vamos para o campeonato dos velhinhos. Eu estou pensando. Eu gosto de ficar em casa, ver uma boa televisão e saindo sempre final de semana com a família, estar junto com a minha esposa, com as minhas filhas, é uma coisa que me faz muito bem. Viajar com elas, viajamos sempre juntos, é uma família muito unida, as meninas são extremamente ligadas a nós dois. Para você ter uma ideia, eu conheço a minha esposa só desde os 5 anos de idade. Nós nos criamos juntos. Eu tinha 5, ela tinha 3. Eu era dentro da casa da Rosário, o 8º filho. Porque o filho único, nós morávamos 2 quadras, ela morava na Saldanha Maria, onde nós moramos hoje, na frente da Praça Santos Dumont, e eu morava na Cruz Machado como voluntário da Pátria. E eu vivia lá dentro. Então eu passei de amigo para namorado, para marido. E já são 40 anos de casado. E dessa experiência, além de ela se inspirar também, que eu acho que ela se inspirou no senhor e foi fazer direito, as filhas foram fazer direito também. Mas eu não influenciei no curso de direito, eu só disse a elas, nós dois, eu e a Rosário, dissemos assim, escolham um curso em que vocês possam pegar o diploma de vocês e abrir alguma coisa.
sem depender de ser funcionário de alguém. Não que isso seja desonra, mas facilita a vida. Eu acho que facilita a vida. Então foi o conselho, elas aceitaram e, graças a Deus, estão encaminhadas as duas para a tranquilidade da Rosário e May. Se a gente fosse resumir, desembargador, em algumas palavras, esse tempo na magistratura, essas histórias de vida que o senhor leva, o que o senhor diria para quem está acompanhando a nossa entrevista hoje? Se me perguntarem, você voltaria a fazer tudo de novo? Eu faria tudo de novo que eu fiz. Educação física, curso de direito, na política que eu gosto, na magistratura que eu amo, que eu faço. Envergo uma toga com muita honra, com muito orgulho. Faça com vontade, se dedique e você vai ser feliz. E a gente encerra a entrevista com o desembargador Antônio Loyola Vieira aqui. E claro, esperamos você numa próxima entrevista. Agradeço, desembargador, mais uma vez a gentileza de nos receber. Eu que agradeço essa oportunidade. Me sinto honrado em participar dessa programação e estou à disposição, se não para essa área, do que vocês precisarem aqui dentro do meu gabinete. Vocês têm um amigo aqui dentro. Obrigada e até lá. Até uma próxima entrevista aqui no canal do YouTube.